Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo do Aventuras na Leitura. Eu sou a Kelly e hoje vamos para a segunda parte da minha Bookshelf Tour. Na primeira parte da Bookshelf Tour eu mostrei para vocês essa parte aqui. E hoje então eu vou mostrar essa parte do meio. Aqui tem muitas edições bonitas, tem meus livros de poesias e de contos. Tem livros aleatórios, edições da Tag, da Kozak Naif, livros escritos por mulheres, enfim. Vamos lá, então, conferir os livros que eu tenho nessa parte. Começando por aqui, tem alguns quadrinhos também. E mangás, como Gen, Pés Descalços, que é o volume 1. HQ sobre o Van Gogh, chamada Vincent, da Bárbara Stock. HQ da Frida Kahlo, do Jean-Luc Cornet e da Flori Baltazar. Aqui Preciso de Pés Quando Tenho Asas para Voar, pela editora Nemo. O Enigma de Blackthorn, do Kevin Sands. Pequeno Príncipe, do Antoine de Saint-Exupéry. HQ do Triste Fim de Policarpo Quaresma, do Lima Barreto. Um livreto sobre a importância da leitura e da literatura infanto-juvenil, que é Literatura Infanto-Juvenil e Seus Caminhos. Mais uma HQ que é maravilhosa, O Mundo de Aisha, A Revolução Silenciosa das Mulheres no Iêmen, do Hugo Bertotti. A única HQ do Graphic MSP que eu tenho, da Turma da Mônica, que é o Lições. Projetos para o Brasil, do José Bonifácio. Uma Escola para o Povo, da Maria Teresa Nidelkoff. Ex Libris, Confissões de uma Leitura Comum, que é um livro sobre livros, da Anne Fandman. As Memórias do Livro, da Geraldine Brooks. A Vida do Livreiro A.D. Fikri, da Gabrielle Zevin. Brecht para Iniciantes, do Michael Toz e Patrick Bulsing. O único livro de Harry Potter que eu tenho, Harry Potter e a Pedra Filosofal, da J.K. Rowling. Um livro com artigos da 5ª Conferência Nacional de Política Externa e Política Internacional, O Brasil no Mundo que Vem Aí. História dos Filósofos, ilustrada pelos textos. Reforma Política no Brasil, da editora UFMG. Uma HQ de Shakespeare em quadrinhos, de Romeu e Julieta, da Marcela Godoy e Roberta Pares. A coleção Folha de São Paulo, de grandes pintores brasileiros, que é sobre Tarsila do Amaral. Aqui eu tenho um pouco de literatura russa, literatura portuguesa, francesa, uma misturinha. Crime e Castigo, do Dostoiévski. Gente Pobre, também do Dostoiévski. Um Pequeno Herói, Dostoiévski. Duplo, também do Dostoiévski. Histórias Apócrifas, do Carol Chapek. Memórias da Casa dos Mortos, do Dostoiévski. 30 Sonetos, do William Shakespeare. Hamlet, do Shakespeare. Macbeth, do Shakespeare. A Megera Domada, também do Shakespeare. Outra edição do Macbeth. A Morte de Ivan Ilitch, do Tolstói. História do Cerco de Lisboa, do José Saramago. As Palavras de Saramago. Ensaio sobre a Lucidez, também do Saramago. As Máscaras do Destino, que é um livro de contos da Florbela Espanca. Sonetos, da Florbela Espanca. Antologia Poética, da Florbela Espanca. O Bebedor de Horizontes, do Mia Couto. O Outro Pé da Sereia, do Mia Couto. Os Lusíadas, de Luís de Camões. Mensagem, de Fernando Pessoa. Bichos, do Miguel Torga. Eurico Presbítero, do Alexandre Herculano. Amor de Salvação, do Camilo Castelo Branco. O Crime do Padre Amaro, do Essa de Queiroz. Os Maias, do Essa de Queiroz. Homens Imprudentemente Poéticos, do Walter Ugumãe. Morreste-me, do José Luiz Peixoto. Cartas Portuguesas, da Mariana Alcoforado. Os Cantos, de Pound. A Consciência de Zeno, do Ítalo Svevo. As Relações Perigosas, do Chardolin Delaclos. Grandes Esperanças, do Charles Dickens. Oliver Twist, também do Charles Dickens. Decamerão, do Boccaccio. O Primo Basílio, do Essa de Queiroz. O Som e a Fúria, do William Faulkner. Por que Ler os Clássicos, do Ítalo Calvino. E esse box aqui com 3 livros do Shakespeare, que tem Hamlet, Otelo e Romeu e Julieta. Aqui agora, alguns livros escritos por mulheres. A Rainha Domada, da Philippa Gregory. Mary Barton, da Elizabeth Gaskell. The Mill on the Floss, da George Eliot. Frankenstein ou Prometeu Moderno, da Mary Shelley, essa edição em português. E essa outra edição de Frankenstein é em inglês. Jane Eyre, da Charlotte Brontë, edição em inglês também. O Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë. Orlando, da Virginia Woolf. Mrs. Dalloway, da Virginia Woolf. Um Teto Todo Seu, também da Virginia Woolf. A Casa de Carlyle e Outros Esboços, também da Virginia Woolf.
e Profissões para Mulheres e Outros Artigos Feministas, também da Virginia Woolf. Essa edição aqui com 3 obras da Jane Austen: Razão e Sensibilidade, Orgulho e Preconceito e Persuasão. Minha Antônia, da Willa Carter. Aqui são as 4 edições das Brumas de Avalon. Essa que é a Senhora da Magia, A Grande Rainha, O Gamo Rei e O Prisioneiro da Árvore, da Marion Zimmer Bradley. O Sol é para Todos, da Harper Lee. A Cor Púrpura, da Alice Walker. O Pintacilgo, da Donna Tartt. Aqui agora eu tenho 2 boxes da Agatha Christie. Esse primeiro aqui, que tem Um Corpo na Biblioteca, Os Trabalhos de Hércules e O Mistério dos 7 Relógios. E esse outro com A Morte na Mesopotâmia, Os Elefantes Não Esquecem e A Mansão Hollow. Também da Agatha Christie, O Assassinato no Expresso do Oriente. A Casa Torta, também da Agatha Christie. Assassinato na Casa do Pastor, também da Agatha Christie. E essas 3 pequenas edições: Morte na Praia, A Noite das Bruxas e Cai o Pano. Que Seja em Segredo, da Ana Miranda. Filhos do Jacarandá, da Sahar Delijani. Uma Noite Markovitch, da Ayelet Gundar Goshen. E Por Falar em Amor, da Marina Colaçante. Aqui agora eu tenho algumas edições da Tag e da Kozak Naif. Não vou tirar porque dá pra ver pela lombada. E se eu tirar, o que vocês vão ver é um box. Então não vale a pena. Então aqui eu tenho o Ainda Estou Aqui, do Marcelo Rubens Paiva. Vitória, do Joseph Conrad. A Praça do Diamante, da Mercê Rodoreda. Uns e Outros Contos Espelhados, que é um livro de contos muito interessante. As Três Marias, da Raquel de Queiroz. Limonov, do Emanuel Carreri. Tempos de Migrar para o Norte, do Tayeb Salir. Quase Memória, do Coni. As Últimas Testemunhas, da Svetlana Alexievich. A Promessa e a Pane, do Frederic Durremat. Eu Sei Porque o Pássaro Canta na Gaiola, da Maya Angelou. O Deserto dos Tártaros, do Dino Buzzati. Nada, da Carmen Laforet. O Coração é um Caçador Solitário, da Carson McCullers. A Velocidade da Luz, do Javier Cercas. Primavera no Espelho Partido, do Mário Benedetti. O Olho Mais Azul, da Toni Morrison. O Sonho dos Heróis, do Adolfo Bioy Casares. Aqui começam algumas edições da Kozak Naif. Contos Completos, da Virginia Woolf. Crônicas Inéditas 2, do Manuel Bandeira. Confissões de Minas, do Carlos Drummond de Andrade. O Vermelho e o Negro, do Stendhal. Antologia da Literatura Fantástica, do Adolfo Bioy Casares, Jorge Luiz Borges. Silvino Campo. O Grande Outono da Idade Média, do Johann Huizinga. Não Há Lugar para a Lógica em Cassel, do Henrique Villamatas. Micróbios, do Diego Vecchio. Meus Documentos, do Alejandro Zambra. Bonsai, também do Alejandro Zambra. A Invenção de Morel, do Adolfo Bioy Casares. Letra e Música, do Rui Castro. Rabo de Baleia, da Alice Santana. Bom, gente, nessa parte aqui eu tenho um livro de poesias e de contos, crônicas. Essa daqui é uma edição do poema Esmalha, do Alfonso de Guimarães, pela Kozak Naif. Então vou tirar ele daqui porque ele me ajuda a enfeitar essa parte também. Inclusive, é uma edição muito bonita. Obra Poética Completa, do Federico Garcia Lorca. O Poeta da Madrugada, do Alceu Valença. Espumas Flutuantes, Castro Alves. Uma seleção de poemas do Ferreira Goulart, organizada pelo Alfredo Bozzi. Uma coleção de poemas da Cecília Meireles, organizada por sua filha, Maria Fernanda. E uma coleção de poemas do Paulo Leminski, organizado pelo Fred Góes e Álvaro Marins. Antologia Poética, do Fernando Pessoa. Poemas Escolhidos, da Emily Dixon. Poems, Protest and a Dream, da Sora Juana Inês de la Cruz. Poema de Mil Cid, Libro de Buen Amor, do Arcipreste de Ita. Sinais do Mar, da Ana Maria Machado. Eu e a Rússia, poemas de Kliebnikov, organizado e selecionado por Marco Lucchesi. Oral e Outros Poemas, da Sofia de Mello Brainer Andressen. Júbilo Memória, Noviciado da Paixão, da Hilda Hilst. Grandes Poetas do Século XXI. Dentro da Noite Veloz, do Ferreira Goulart. Receita de Ano Novo, do Carlos Drummond de Andrade. 50 Poemas de Revolta, organizado pela Companhia das Letras. Rua Aribau, uma coletânea de poemas da Tag Experiências Literárias. Lutar é Crime, da Bel Puan. Os Contos de Canterbury, do Chaucer. Crônicas de Educação, da Cecília Meireles. Os 100 Melhores Contos Brasileiros do Século, selecionado pelo Ítalo
Morricone, Exercícios, da Hilda Hilst, Nova Antologia Pessoal, do Jorge Luiz Borges, Os Melhores Contos de Natal, Ficção Completa, de Poesias e Ensaios, do Edgar Allan Poe, A Selva do Amor, a seleção de contos de vários escritores renomados, organizado pelo Roberto Mugiati, Acerto de Contas, organizado pelo Daniel Galera, Aquário Negro, do Frei Beto, O Sol na Cabeça, do Giovanni Martins, O Leopardo é um Animal Delicado, da Marina Colasanti, Os Cavalinhos de Platimplanto, do José Veiga, Dublinenses, do James Joyce, Contos Novos, do Mário de Andrade, Manual da Faxineira, da Lucia Berlim, 15 Contos Escolhidos, da Catherine Mansfield, Falsos Segredos, da Alice Munro, Histórias de Leves Enganos e Parecenças, da Conceição Evaristo, The Raven and the Other Favorite Poems, do Edgar Allan Poe, O Livro dos Abraços, do Eduardo Galeano, Aquela Água Toda, do João Anzanello Carrascusa, Carta D, do André Goss, Matilda, do Roald Dahl, em inglês, Matilda, do Roald Dahl, em espanhol, Ternura, da Gabriela Mistral, 20 Poemas de Amor e uma Canção Desesperada, de Pablo Neruda. Essa próxima prateleira tem alguns livros misturados. Os Pilares da Terra, do Ken Follett, Neve, do Orhan Pamuk, Uma Sensação Estranha, do Orhan Pamuk, O Muro, do Jean-Paul Sartre, Odisseia de Homero em prosa, Não Me Abandone Jamais, do Kazuo Ishiguro, a edição do Não Me Abandone Jamais em inglês, Never Let Me Go, Ninótica, a heroína das estepes, do Heinz Konzalik, Jornada de 3 Dias, do Joseph Boyden, A Casa das Belas Adormecidas, do Yasunari Kawabata, The Californian's Tale and Other Stories, do Mark Twain, O Velho e o Mar, do Hemingway, On the Road, do Jack Kerouac, Outra Volta do Parafuso, do Henry James, Madame Bovary, do Flaubert, No Caminho de Swan, do Proust, O Retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde, Desonra, do Coetzee, O Apanhador no Campo de Centeio, do J.D. Salinger, O Grande Gatsby, do Fitzgerald, Memórias de Adriano, da Marguerite Yourcenar, Ninguém Precisa Acreditar em Mim, do Juan Pablo Villa-Lobos, O Ruído das Coisas ao Cair, do Juan Gabriel Vázquez, O Pintor de Emoções, do Raymond Samson, Excursão a Tindari, do Andrea Camilleri, A Metamorfose, do Franz Kafka, Um Antropólogo em Marte, do Oliver Sacks, O BGA, O Bom Gigante Amigo, do Roald Dahl, Matilda Chegou, da Christiana Brandt, The Story of King Arthur and His Knights, que é um dos clássicos da literatura inglesa, The Innocent, da Pause Grammy, Os Três Mosqueteiros, do Alexandre Dumas, Alice no País das Maravilhas e Alice através do Espelho e o que Alice encontrou por lá, do Lewis Carroll, Peter Pan, do Barry e Peter Pan em inglês. Ali embaixo eu tenho esse box que eu ganhei de uma inscrita aqui do canal, que tem 2 obras do Mário Sérgio Cortella, Por que Fazemos o que Fazemos e Viver em Paz para Morrer em Paz. É um box da editora Planeta. Aqui embaixo eu tenho alguns livros que eu ganhei de uma amiga, então eles estão bem antigos. Eu mostrei esses livros lá no meu Instagram, tá até nos destaques, então vamos lá. Minha professora da faculdade também, antes de mencionar os outros livros, esses 3 livros, chamado Faces de Eva, na verdade é como se fosse uma revista, né, com estudos sobre a mulher. Então tem esses 3, eu tenho esses 3 volumes aqui. Industrialização, Burguesia Nacional e Desenvolvimento, do Luciano Martins. Brasil e África, Outro Horizonte, do José Honório Rodrigues. Vendaval da Liberdade, do Edmar Morel. A Transamazônica, da Odete de Barros Motte. Movimento Revolucionário, 8 de Outubro. Os Socialismos Utópicos, do Jean Christian. Os Marxistas e a Arte, do Leandro Conder. Educação e Revolução, do Lúcio Lombardo. Contos da Taberna, do Arthur Clarke. Planejamento e Capacitação Comunitária, do Seno Cornelli. Uma Burguesa e a Revolução, da Claude Levene. Esse daqui que nem tem capa, mas aqui está o nome. 1935, A Revolta Vermelha, do Hélio Silva. Sobre a Mulher, de Marx, Engels e Lenin. Introdução à História, do Mark Bloch. Na verdade, esse livro tinha que estar em outra prateleira. Estudos, Sociedade e Agricultura, um livro sobre movimentos sociais, Mercosul. Introdução à Revolução Brasileira, do Nelson Werneck Sodré. Rocco e seus Irmãos, do Luquino Visconti. A Mulher Operária, da Gessita Martins, um estudo sobre as tecelãs. Brecht no Teatro Hoje, do Paolo Chiarini.
O Socialismo Reformista, do Georges Lefranc. Nascer e a Revolução Egípcia, do Peter Mansfield. Aqui eu tenho alguns marcadores, uma luva, 2 luvas do Mickey. Aqui são mais alguns enfeites. Então, pessoal, essa foi a segunda parte da minha Bookshelf Tour. A gente se vê na próxima parte, que é aquela de lá. Até lá, tchau, tchau!